Olá, sejam todos bem-vindos, alunos do segundo ano. Vamos então para a continuação dessa aula. Dessa vez a gente vai falar sobre a cor dos objetos e aplicação da óptica geométrica. Vamos ver aqui então alguns fenômenos que explicam por que os objetos emitem cores ou refletem cores e também como é que a gente pode aplicar alguns princípios da óptica geométrica em alguns fenômenos do nosso dia a dia. Ok? Então, para nós começarmos aqui, a gente tinha visto nas aulas anteriores que a luz, quando incide em algum objeto, ela sofre alguns fenômenos como reflexão, refração e absorção. Então, como reflexão, a gente percebe todo o mundo à nossa volta se a gente tiver alguma fonte de luz próxima. A luz reflete nos objetos, ela chega até os nossos olhos. Com a refração, acontece quando a luz incide em um meio que é diferente do meio de origem. Por exemplo, quando ela está quando ela está no ar, ou quando ela está na água, ela acaba sofrendo algum tipo de desvio. Sempre quando um objeto é meio transparente ou semi-transparente está diante de um feixe de luz, a luz vem e sofre esse tipo de efeito aqui. Outro efeito é a absorção. Então, aqui, nesse caso, a maçã verde, por exemplo, a maçã vermelha, desculpa, ela absorve todas as cores e reflete a luz vermelha. Quando você está usando uma camisa preta, então significa que essa tinta, essa camisa preta, ela está absorvendo todas essas luzes que estão incidindo. E como não chega nenhuma luz é refletida, significa que você não vê nenhuma cor que dá aquele preto, aquele escuro. Ok? E temos visto também que um outro fenômeno acontece quando a luz é policromática, como a luz do Sol. A luz do Sol, por ser branca, quando ela passa por uma gota d'água, por exemplo, aqui em tamanho gigante, quando ela passa por um prisma, ela se decompõe nas suas várias cores. Então, a respeito disso, nós vamos falar agora de duas maneiras pelas quais a gente enxerga as cores dos objetos. O primeiro caso que você está vendo aqui, você enxerga um objeto branco, porque o branco reflete todas as cores. Você sabe que a luz branca que chega aos teus olhos são todas aquelas luzes que refletiram pelo objeto. Como ele é branco, a gente vai enxergar branco. Já aqui no caso à direita, se você ilumina uma parede branca com luz azul, ela vai refletir o azul. Embora, né, se for outra cor, claro, também vai ser outra cor. Agora, por que nós vemos o objeto azul? Se você incide uma luz branca no objeto azul, ele vai absorver todas as cores. Igual o exemplo que a gente viu antes ali da maçã vermelha. O objeto ele absorve todas as cores e só reflete aquela cor em que você vê o objeto. No caso aqui, você enxerga azul e reflete a radiação azul. Se você jogar azul no objeto que já é azul, é claro, a única radiação que vai ser refletida continua sendo o azul. Mas existem algumas situações, por exemplo aqui, o objeto é preto, o exemplo da camisa preta, que eu dei agora há pouco, o objeto ele não reflete nada, ele é escuro. Mas no caso à direita, você tem um objeto que é azul, quando aparece pela luz branca, você percebe que você joga luz verde nele. Acontece que o objeto azul não tem capacidade para refletir essa cor. E se não reflete nada, como consequência, você não vê nada e aparece como escuro. Aqui tem uma foto bem interessante a respeito desse fenômeno. Eu tenho aqui a figura à esquerda, né, MMs, que são em três cores: vermelho, azul e verde. A luz branca você consegue ver todas as cores. Mas aqui já à direita, na parte B, percebe que você está iluminando eles com luz vermelha. Como consequência disso, aquilo que é azul e aquilo que é verde ali na figura, você não consegue fazer a diferença um do outro. Os dois aparecem escuros. Quer dizer que eles absorvem
toda a luz e não reflete nada. Já aqueles que são vermelhos, tudo bem, você consegue enxergar eles como vermelhos. Então, nessa primeira parte aqui, quando a gente enxerga objetos por reflexão, significa o seguinte: você joga a luz nele, ele faz uma seleção, e só a luz que ele reflete é a cor do objeto que você tem. Igual nessa animação aqui, joga a luz branca, você vê objetos coloridos. Joga a luz vermelha, você só vê aquilo que é vermelho, o restante é escuro, e o mesmo vale para as outras cores aqui. Okay? O segundo processo pelo qual nós vemos a cor dos objetos é por transmissão. Isso se aplica mais a casos de objetos transparentes coloridos, como, por exemplo, papel celofane, um vidro colorido, ou filtros de cor, gelatina, por exemplo. São exemplos de materiais que vocês podem ver através deles. A luz atravessa através do objeto até chegar no teu olho. Nesse primeiro caso aqui, uma luz branca incide e a pessoa ela enxerga através de um vidro, ou pode ser um óculos, uma lente azul, por exemplo. Perceba que a luz azul é a única que passa por essa lente aqui. E na parte de baixo, você enxerga escuro, porque exceto aquela radiação da cor da lente azul, é que deveria passar. Como o que está chegando ali é um verde, o verde não vai passar. É barrado, portanto você enxerga o objeto como escuro. Okay? Aqui temos um exemplo mais prático do que seria essa seletividade que o objeto faz. Eu tenho um círculo aqui vermelho, que ele é colocado num fundo preto, aqui no item A. Veja que, no caso, o vidro aparece preto, por quê? Né? O preto ele não reflete nenhuma luz. Como consequência, se nenhuma luz passa pela lente, a gente viu, você enxerga escuro. Já no fundo de baixo, o fundo branco, o branco contém todas as cores, mas a única que passa pela lente e me dá a cor da lente é o vermelho. Aqui na figura da direita, a letra B, eu tenho três tipos de lâmpadas: vermelho, azul e vermelho, verde e azul, todas elas coincidindo num objeto. Então, veja que como o objeto é vermelho, ele só deixa passar a luz vermelho, por isso é a única cor que passa através dele. Aqui temos um outro exemplo, aqui no item A, uma imagem azul e uma imagem vermelha numa tela de TV. Digamos que a pessoa coloque agora no item B um óculos com lente vermelha. Então, pelo que a gente viu, apenas a cor vermelha é que vai passar e as outras cores, a cor azul, ela é barrada. E no item C, ao contrário. Você agora coloca uma luz, um óculos de lente vermelha, desculpa, azul, e ela vai refletir, ela vai permitir que apenas o azul passe através dessa lente. Uma aplicação disso, provavelmente você deve ter lembrado, que são o som aqui, são os filmes de visão 3D. É claro que esse óculos que eu coloquei aqui são aqueles óculos, aqueles primeiros, aqueles mais baratinhos, né? Aqui na imagem, você está vendo aqui que se você tirar o óculos no cinema, a imagem aparece mais ou menos assim. Você percebe que você tem duas imagens que são sobrepostas. Essas duas imagens, cada uma vindo de um projetor diferente. No cinema convencional, só existe um projetor, mas no 3D você tem dois. Cada uma filma o objeto numa perspectiva diferente, um mais azul, outro mais avermelhado. E o que acontece? Quando você coloca a lente, ela vai filtrar a parte azul, vai filtrar as cores, a parte vermelha vai filtrar outras cores. E o que vai acontecer? O teu cérebro, então, vai interpretar essa filtragem de cores e essas perspectivas diferentes com uma visão 3D. Vamos aqui para o próximo. O que nós vemos aqui é que os objetos transparentes apresentam aquela cor devido a um processo seletivo de transmissão. Elas selecionam qual cor vai passar e qual vai ser barrada, aqui no caso dessa gelatina vermelha aqui.
Sobre cores era mais ou menos isso que a gente tinha para fazer, ok? Dá um intervalo para tomar uma aguinha. Agora vamos falar sobre algumas aplicações da óptica geométrica. A gente tem falado aqui que eu posso aproximar um raio de luz. Todas as vezes que eu fiz desenho aí, ou aqui nas filmagens, eu usei retas e uma reta com uma setinha indicando aqui um raio de luz. Mas quais são as consequências disso? Porque eu consigo explicar outros fenômenos? Existe uma prova que realmente essa aproximação de luz propagando em linha reta é uma boa ideia? A gente vai ver um primeiro caso aqui, chamada câmera escura, digamos assim, o pai, né, da câmera fotográfica é essa câmera escura aqui. Basicamente, pegue uma caixa, faça um furo pequeno aqui e coloca do outro lado um papel translúcido. Pode ser um papel manteiga, papel seda, qualquer um desses. E aí você aponta essa caixa para um objeto, pode ser uma árvore, como aqui o exemplo, qualquer objeto que reflita ou emita luz serve. Aí o que acontece? Se eu assumir que a luz propaga em linha reta, observe como a imagem vai ser observada por essa pessoa que traz aqui da caixa. A imagem vai surgir de ponta cabeça, e não só de ponta cabeça, mas também o esquerdo e o direito trocam entre si. Então ela vê a imagem invertida e também virada esquerda para direita. E digamos que você queira, por exemplo, usar esse dispositivo para calcular a altura de um objeto. Então, se eu chamar a árvore de uma altura h, e o objeto lá que eu posso medir com uma régua, simplesmente uma imagem pequena, posso pegar uma régua e medir aquele h pequeno, e a profundidade da caixa que eu chamei de x, e a distância também da caixa até a árvore podem ser conhecidas. Eu posso conversar essas variáveis de tal forma que eu tenho uma fórmula aqui para calcular a altura dessa árvore, né? A altura da árvore está para a sua imagem, assim como a distância da caixa até a árvore está para a profundidade da caixa. O segundo exemplo, ou consequência da propagação retilínea da luz, é que nas situações do nosso cotidiano, nós notamos a presença de sombras. Isso se relaciona com o fato da luz se propagar em linha reta. É claro que, dependendo do tipo de fonte de luz que eu tenho, eu posso ter diferentes tipos de sombra. O caso aqui da esquerda, perceba que se eu tenho uma fonte de luz muito pequena em relação ao objeto, repare que a sombra que ele gera ali naquele anteparo é uma sombra bem definida. Você tem um contorno bem definido, você consegue ver nitidamente o contorno desse objeto. Agora, se você pega uma luz que tem um tamanho muito grande, uma lâmpada gigante, por exemplo, perto do objeto, ele não apenas gera uma sombra, mas também vai gerar uma região de semi-sombra ou semi-escura, que é chamada de penumbra. Se você estiver nessa região, a penumbra, você consegue ver parcialmente o objeto que emite luz. Isso aqui, quando a gente estiver falando sobre eclipses e fases da Lua, a gente vai lembrar desse exemplo aqui. Okay? E perceba que você não consegue ver os contornos dos objetos. Você não consegue ver aonde está absolutamente o objeto. Você vê anéis escuros ali, mas você não vê onde começa a luz e onde termina a escuridão. Ok? Essa parte aqui, inicialmente, a gente conclui. Agora vamos passar, então, para a parte das fases da Lua. Deixa eu mudar aqui de tela. A parte agora das fases da Lua, e também vamos ver sobre algumas coisas sobre os eclipses do Sol e da Lua. Então, temos aqui fases da Lua e os eclipses. Aqui, essa primeira figura à direita aqui, essa animaçãozinha mostra como é que você está enxergando
do ponto de vista do hemisfério sul. Se você notar aqui embaixo, à medida que a Lua vai percorrendo o trajeto dela, eu consigo ver algumas faces da Lua sendo iluminadas, outras escurecidas. Então, essas é que são as fases da Lua. Depende da posição da Lua, do Sol e da Terra. De acordo com essas posições, eu tenho regiões iluminadas diferentes. Agora veja que, do ponto de vista de alguém do hemisfério sul, o iluminar, o crescer da Lua acontece num ritmo diferente de quem vê no hemisfério norte. Você vê aqui que ela está clareando da esquerda para a direita. Agora aqui você observa que ela está clareando da direita para a esquerda no hemisfério norte. Já já a gente vai falar a respeito disso. E outro detalhe é que a órbita da Lua, como essa animação bem aqui representa, não é uma órbita que tem, digamos assim, o mesmo plano da órbita de translação da Terra em relação ao Sol. Ela é um pouquinho inclinada, como essa figura aqui mostra. Se não fosse essa inclinação, nós podemos ver eclipse todos os meses. Eu já vou mostrar uma figura que é mais clara do que essa aqui, para deixar isso mais claro. Aqui do ponto de vista do hemisfério sul, a gente está observando aqui a Terra, no Polo Sul, então, olhando ela de baixo, vamos dizer assim, e aqui as 4 fases da Lua. Então, indo do 1 até o 8, no sentido aqui horário, perceba que a primeira Lua é a fase nova. Então, no primeiro caso aqui, as pessoas da Terra não enxergam a Lua, porque a face que está iluminada é virada para o Sol, o que sobra para nós é a região escura. Conforme a Lua vai fazendo a sua órbita, aí você tem a fase crescente. E veja que a fase crescente não é apenas uma. Ali, ó, a posição 2, 3 e 4 aqui da Lua apresenta diferentes fases apenas da parte crescente. Ela vai aumentando a região iluminada e, finalmente, quando ela está na região oposta aqui, né, ela recebe a luz do Sol, temos lua cheia, depois ela vai diminuindo, temos lua minguante. Um detalhe aqui, perceba, essa figura aqui 3, ou as outras aqui, a 2, a lua crescente aqui no hemisfério sul aparece como um C. Mas quando você vê ela do hemisfério norte, ela aparece como um D. E ainda na região do Equador, também aparece de forma diferente. Você percebe que a esquerda, hemisfério sul, linha do Equador, já é uma, digamos assim, uma forma mais deitada, né, da Lua, e aqui hemisfério norte, a Lua crescente. Mas a face é a mesma. A face da Lua que a gente enxerga é absolutamente a mesma. Okay? Vamos ver por que existe essa diferença. Olha só. Aqui na figura à esquerda, eu tenho 2 pessoas, Brasil e Japão, por exemplo, elas enxergam o mesmo objeto. Repare que o Tanaka, ele vê um objeto que tem uma flecha para cima. Enquanto que o João, como tá, a figura que você está olhando aqui da Lua, perceba que no mesmo dia, a Lua cheia, né, ela foi tirada a foto no Brasil e no Japão. É claro que ela foi sincronizada de tal forma que ela pode ser tirada nesse mesmo dia. Às vezes a diferença está que é meia-noite e meio-dia, mas aqui você conseguiu uma foto justamente no mesmo dia. Mas o que deixa claro aqui é a posição daquele objeto. Não sei se você está enxergando, mas existe uma diferença, e não só de ponta cabeça, né? Mas você percebe que ela está
trocada, o esquerdo pelo direito. Então isso acontece por causa de serem antípodas. Mas a face é a mesma. Aqui, a respeito dessas visões, né, que a gente tem sobre o pôr do Sol e da Lua, esse aplicativo aqui eu achei bastante interessante, esse vídeo, que ele mostra tudo ao mesmo tempo, o nascer da Lua e o nascer do Sol. Repare aqui a imagem à esquerda, enquanto a Terra dá várias voltas, a Lua ela vai completando aí o seu trajeto em torno da sua rotação, né? Ela também gira em torno dela mesma. Mas veja o seguinte, o ciclo das 4 fases são aproximadamente 28 dias. Quer dizer, a Terra ela gira em torno de si mesma e isso dá diferença entre dia e noite. Mas perceba o seguinte, né? Que esse ciclo de 28 dias também coincide com outro, quando a Lua também gira em torno dela mesma. Por isso que você sempre vai ver a mesma face da Lua. Aqui na figura direita, a Lua está na sua fase nova. Olha como é que ela aparece para a gente aqui. Você não consegue ver, ela está acompanhando exatamente ali o Sol. Ela está começando a clarear. Daqui a pouco ela aparece aí no horizonte. Ela está começando a clarear, ó, começa a aparecer aqui. Ela vai junto. Ela faz o mesmo movimento. Se você prestou atenção, ela faz o mesmo movimento de órbita do Sol. Então, se o Sol nasce no leste e se põe no oeste, a Lua também faz um movimento parecido. Só que um pouquinho mais inclinado. Agora a Lua está ficando. Essa Lua aqui, vale a pena mencionar que é a Lua vista no hemisfério norte, né? Ela parece um D, né? Ela está crescendo da direita para a esquerda. Já perceba que a Lua está na sua fase crescente, está quase chegando na fase cheia. Veja aqui nessa figura, né? A posição do Sol, dá para ver que está à direita, que é a região iluminada aqui é à direita, e a Lua, ela está chegando bem num ponto agora em que a face está iluminada, está sendo vista por quem está aqui na região à noite. Agora eu consigo ver a Lua cheia. Ela está chegando no seu ponto de máximo cheia, está chegando, e pronto, agora sim, ela está na fase cheia. É nesse lado que ela está, então, da Terra, né? E ela vai completando seu ciclo, agora ela vai aos pouquinhos diminuindo, e ela vai atingir sua fase minguante. Vou acelerar aqui um pouquinho. Olha só. A face que a gente vê está metade iluminada, metade escura, justamente porque quem olha aqui da Terra pega esse meio termo aí, né? E ela vai aos pouquinhos minguando. Quando ela está bem na frente do Sol, ela vai atingir a sua fase minguante. Já nem aparece mais aqui na figura. Porque agora a gente não enxerga, ela está ali, né? Na região muito perto do eclipse, né? Olha só. Agora vamos falar sobre os eclipses da Lua e do Sol, né? Também é uma outra consequência da propagação retilínea da luz. No caso do eclipses, é necessário esse alinhamento. Antes eu falei que a órbita é diferente. Essa figura aqui, ela, embora seja bidimensional, mas ela nos dá uma ideia. A Terra, ela está recebendo luz do Sol aqui na região, na parte esquerda, e a região direita está na parte da noite. Perceba que a Lua, ela não tem uma órbita de tal forma que ela está alinhada. Veja essa linha que ela está um pouquinho inclinada. A órbita da Lua é inclinada desse jeito.
E perceba que se não fosse, né, se ela fosse um pouquinho mais caída, como o caso abaixo, você teria eclipse. Então, essa diferença da órbita de 5 graus faz toda, digamos assim, a diferença para não ter eclipse todos os meses. Aqui essa figura mostra para nós, aqui na A, né, vamos colocar aqui a região que não ocorre eclipse. A Lua está aqui, cheia, e perceba o seguinte, de novo o fato da órbita ser levemente inclinada, veja que a sombra da Terra não pega na Lua. Por isso mesmo você não vê o eclipse. E aqui, quem está na parte escura aqui da Terra, né, à noite, enxerga a Lua na sua fase cheia. E Lua nova, a mesma coisa, você não vê o eclipse. Ela está um pouquinho mais a órbita, ela está um pouquinho mais para baixo. Indo aqui para o B, qual é a situação de eclipse? Eclipse da Lua, a Lua precisa estar na sua fase cheia, e aí sim, perceba que, embora ela seja inclinada, mas dá uma coincidência, digamos, depois de algumas translações da Terra em torno do Sol, em alguns meses, você consegue alinhar os três, né? Então aqui a sombra da Terra se projeta na Lua, temos o eclipse da Lua, e aqui no caso de Lua Nova, no caso de Lua Nova, a sombra da Lua se projeta aqui na Terra. Aqui uma outra situação que não é eclipse, a Lua está na sua fase nova, agora perceba que ela está um pouquinho mais para cima. Antes aqui não, ela estava para baixo. Mas em certa época do ano, ela está um pouquinho mais para cima ou um pouquinho mais para baixo. Leve em conta também que a órbita da Terra em torno do Sol, ela também não é uma circunferência, né? Ela é um pouquinho, é uma elipse, né? Um pouquinho mais alongada. Isso faz diferença também para os eclipses solares serem raros também. E aqui a fase da sua lua cheia, de novo ela está em oposição. Veja, a sombra da Terra não pega, fora, a órbita da Lua não atinge ali a Lua. E aqui novamente em B, a situação de eclipse. Aqui eu vou colocar uma situação que mostra, um exemplo aqui, uma animação, que mostra a figura anterior, só que um pouquinho mais, uma simulação aqui, vamos pegar aqui. Aqui a Terra, sendo iluminada do lado direito. Agora perceba, né? Então, logo vou colocar a Lua aqui. Veja então novamente, né? A órbita um pouquinho inclinada. A Lua vai fazendo a sua órbita em torno da Terra, só que ela vai girando também. Ela vai girando, vai girando, vai girando. E ela atinge um ponto aqui alto. A sombra da Terra não está projetada na Lua. E isso faz com que você consiga ver a fase da Lua cheia, né? Ela está bem uma órbita inclinada, impossibilitando esse eclipse. Aí mais adiante, ela vai completando o seu ciclo, e você vê parte da Lua iluminada e outra parte escurecida. Só para reforçar, o eclipse da Lua precisa estar na fase cheia, e você tem algumas figuras aqui. A sombra da Terra pode apenas, a região da penumbra, dependendo da órbita, né? A passagem ali da distância do Sol, a fase em que você vê a Lua parcialmente escurecida. Aqui tem o eclipse lunar parcial, ela está um pouquinho na umbra daquela região, um pouquinho na sombra, um pouquinho na penumbra. Aqui ela está totalmente na penumbra,
e que o eclipse total da Lua é quando a sombra da Terra atinge em cheio a Lua, você não consegue ver nada. Aqui essas fotos, receba a Lua vermelha. Aqui tem uma animaçãozinha que mostra o porquê que você consegue ver aquele vermelho, chamada Lua de sangue, né? Repare o efeito da luz aqui nessa figura. Dá uma olhada. Repare que a luz aqui, ela passa pela atmosfera, bate na Lua, e o que atinge a Lua, que permite a gente ver o vermelho, é que apenas a cor vermelha, ela está, digamos assim, com mais intensidade, né? Geralmente no pôr do sol, você observa que o céu está um pouco vermelho. Isso porque o sol, como ele está um pouquinho mais distante do horizonte, a luz precisa viajar mais para poder chegar até os nossos olhos. E nesse viajar mais é que causa aquele efeito de vermelho. Por isso que o pôr do sol geralmente tem aquelas cores vermelhas, alaranjadas. E quando tem um eclipse da Lua, você pega justamente essa luz. A luz que atinge, que é refletida pela Lua, causa esse mesmo efeito. Você tem uma Lua, digamos assim, no horizonte. Pode ver, às vezes, quando a Lua está bem cheia e ela está nascendo no horizonte, ela não nasce totalmente brilhosa. Às vezes ela está bem fraquinha, bem alaranjada, por causa desse efeito aqui da luz. Aqui temos um ponto de vista do espaço, da sombra da Lua, né, projetada aqui na Terra. Repare que é uma região bem pequena, olha, é bem grande, não coube nem na figura aqui, mas a sombra da Lua é tão pequena que ela cabe. Por isso que algumas regiões da Terra são privilegiadas quando conseguem enxergar um eclipse total. Outras, né, enxergam um eclipse em penumbra. Aqui nessa figura, né, você tem uma região de penumbra, essa com azul um pouquinho mais claro, e a região de sombra aqui, ela pega bem no pontinho ali na Terra, tão pequeno quanto esse ponto aqui, essa região escura. Então, você tem eclipses parciais, eclipses totais. Eu vou tentar na fase da Lua nova. Aqui, normalmente, algumas imagens, né, do espaço. Na Lua, então, com seu eclipse solar. Se você quiser acompanhar algum aplicativo, né, para poder ver as fases da Lua, saber quando vai ter um eclipse, ou ver a Lua em tempo real, tem esses dois aqui indicados. E agendas dos próximos eclipses, você pode acessar esse link aqui. Lá tem, se não me engano, até 2040, né? Uma, uma previsão dos próximos eclipses. Okay? Então é isso. Eu vou disponibilizar esse vídeo aqui para vocês no Google Sala de Aula e ficamos por aqui. Até a próxima.